os bares e as meninas da Beira-Mar. 7h10, 7h10. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, não participou da sessão plenária de ontem, quando recursos apresentados por condenados do Mensalão, entre eles do ex-ministro Zé Disseu e do ex-presidente do PT, José Genuíno, vão ser julgados. A Folha de São Paulo publicou que o presidente aproveitou o dia para escrever seu discurso de despedida, que será lido em plenário na última sessão antes do recesso, no dia 1º de julho. Além disso, Joaquim Barbosa vai evitar constrangimentos no caso do plenário e alterar suas decisões na execução penal do Mensalão. Apesar de Barbosa estar impedido de atuar no Mensalão desde que deixou a relatoria do caso, havia uma dúvida: se os recursos seriam julgados, uma vez que a pauta publicada no site do Supremo para a sessão desta quarta-feira, hoje, tem como itens iniciais ações que questionam a resolução do Tribunal Superior Eleitoral. 7h12, e o PROS decidiu ontem em convenção nacional a apoiar a candidatura à reeleição da presidente Dilma, com 94,5% dos votos dos convencionais. Com a adesão, o PROS integrará uma coligação que deve ser composta ainda por 10 partidos. Até o momento, já oficializaram o apoio à presidente Dilma, o PT, o PMDB e o PDT. Hoje deve ser a vez do PP e do PSD. Na sexta, está previsto o encontro nacional do PCdoB, que também vai apoiar a reeleição da presidente Dilma. Mas ontem chamou a atenção, Jonas Melo, durante convenção nacional do PROS, o Ciro Gomes, secretário de saúde do governo do estado, disse que vai apoiar a presidente Dilma, mas não vai ser um parceiro calango da presidente, que só fica balançando a cabeça dizendo sim. Ciro fez críticas duras ao ministro da Economia, ao ministro da Fazenda. Para a imprensa, Ciro Gomes criticou a economia do país sob o governo Dilma, mas disse que não vai apoiar nem o modelo tucano, nem as aventuras pessoais de Eduardo Campos. Mas Ciro Gomes disse: a economia brasileira está parada. Em 2003, o Brasil fez uma renúncia fiscal de 82 bilhões de reais e a economia estava menos ruim do que neste ano. A renúncia concentrou-se em 3 oligopólios. Este ano, com a economia afundando, disse Ciro Gomes, o Ministério da Fazenda administra um agravante. Eu nunca vi aumentar juros e fazer arroxo com a economia afundando. Temos massiva cassação de investimentos privados no Brasil, porque não oferece segurança e o rumo da economia está errado, disse Ciro Gomes. Apesar de criticar o ministro Guido Mantega e os rumos da economia, ele decidiu apoiar a reeleição da presidente Dilma. 7h13. Aliás, doutor Ciro, que o diga nós, pobres mortais, que estamos sentindo na pele no supermercado todo dia o aumento da inflação. Só quem não faz supermercado no Brasil, quem não paga suas contas, não diz que a inflação está estourada nesse país. A inflação está estourada faz tempo. Gasolina, R$3 na bomba. O governo nem anunciou aumento de gasolina. R$3 a gasolina. Entre no supermercado e vai fazer compra para ver como é que estão os preços. E o próprio Ciro está dizendo que o modelo, a condução da economia está um desastre no governo Dilma. 7h14, chegando com as informações, ele, repórter Jonas Melo. Bom dia, Jonas. Notícias da Assembleia. Jonas Melo. Bom dia a você, Renato Abreu, bom dia Gilson Lima, bom dia aos milhares de ouvintes que sintonizam na manhã ensolarada desta quarta-feira, 25 de junho de 2014, o Jornal da Clube, manhã decidida aqui nos ares do Palácio Adalto Bezerra, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. E hoje, Renato, fazem 5 anos que morria Michael Jackson, ele que ajudou mais de 159 instituições de caridade pelo mundo e foi muito injustiçado, mas agora aparece aí a notícia que Michael Jackson era uma pessoa solidária e ajudava bastante as instituições que cuidavam de crianças e pessoas com câncer pelo mundo. É verdade. Aliás, o Marco dizem aí que ele está vivo, né? Aliás, uma notícia agora do final da madrugada, o Jonas, morreu um grande ator de cinema de Hollywood. Já eu dou detalhes, ele inclusive participou do Grande e o Poderoso Chefão. O já desse ator
que morreu hoje aos 98 anos nos Estados Unidos. Viveu bem, viveu muito, né? Viveu bem, viveu bem. E aqui no primeiro expediente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará constam 6 oradores inscritos com um tempo total de 90 minutos para usarem a tribuna da Assembleia Legislativa no plenário 13 de maio. Deputado Mauro Filho, deputado Antônio Carlos do PT, deputado Camilo Santana, deputado Heitor Ferrer, deputado Wellington Landim, deputada Eliane Novaes. No segundo expediente constam apenas 4 inscrições para o segundo expediente. Deputado Neval Roque, deputada Miriam Sobreira, deputado Daniel Oliveira, deputado João Jaime dos Democratas. E não há veto por parte do PROS, muito menos de algum partido da coligação governista, ao nome do deputado José Guimarães do PT como candidato ao Senado Federal na base de apoio de 24 legendas do Estado. A informação é do secretário de Saúde, Ciro Gomes. O governador, seu irmão Cid Gomes, não compareceu à Convenção Nacional do partido. Foi o que disse Ciro Gomes em Brasília ontem. Aliás, Jonas, o PPS faz hoje às 5 da tarde a sua convenção, Partido Popular Socialista, que é presidido pelo Alexandre Pereira. O PPS vai deixar pendências para serem solucionadas no dia 30 de junho. Ele vai fazer a homologação de candidaturas, mas vai deixar em aberto o apoio a candidato ao governo, porque o PPS diz que não sabe ainda qual é o candidato a ser lançado por Cid Gomes. O PPS já fechou, não apoia Guimarães para o Senado, vai lançar um candidato nas eleições para o Senado no Ceará. A nossa reportagem conversou com o primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Tim Gomes, que é presidente do PHS aqui no estado do Ceará, e ele também resiste à data da convenção do PHS. Segundo ele, também convidou as representações nacionais do partido. Vamos ouvir o que disse Tim Gomes. Eu estou com a reunião agora com os candidatos do PHS, a deputado estadual e federal, e já comunicando de acordo, já foi no edital que a comissão do PHS será junto com a comissão do PROS no dia 29, de 9 às 12 horas da manhã. Deputado, o senhor convidou alguém da Nacional, do PHS, para comparecer? Convidei toda a executiva nacional e ficar de confirmar até sexta-feira se vai dar para vir ou não, até mesmo porque vai ter uma convenção lá no estado. O PHS continua apoiando as ações do governo e pretende em 2015 fazer vários novos presta-casos, justamente com o nome federal, que é Adair Carneiro. É isso, deputado? Nossa pretensão é fazer um federal, no caso Adair Carneiro, e fazer 2 estaduais na coligação com o PROS. E novas filiações vão continuar até 2016 para a representação municipal, né? Então, geralmente a gente continua fazendo filiações também por conta de um trabalho diário do partido. Em todos os municípios, que são em torno de 100 municípios que têm diretores do partido, no Fortaleza 101, nós sempre continuamos fazendo as filiações para que cada vez mais o partido tenha mais adeptos e sejam divulgados no interior do Estado. E durante o primeiro expediente da sessão plenária da Assembleia Legislativa, o deputado Fernando Hugo Colares, do Solidariedade, lamentou o resultado de uma pesquisa CNI-Ibope, que revelou que 55% das pessoas, Renato, estão desinteressadas nas eleições de outubro, segundo ele, devido à impunidade. E esse desinteresse é maior no Nordeste, inclusive. E vamos ouvir o que disse na tribuna da Assembleia o deputado Fernando Hugo com relação à questão do desinteresse, principalmente por parte dos jovens do Nordeste. Aplaudindo a matéria jornalística que o Jornal Diário do Nordeste publica, mostrando a falta de interesse político dos cidadãos, dos eleitores brasileiros, pela vida política em si da nação. Coisa muito ruim para o processo formacional de uma mente, de uma mentalidade política de nosso povo. Emblematiza-se nisso tudo essa verdadeira rejeição. 55% dos entrevistados disseram não terem interesse pela vida política. Isso é vergonhoso. E não é somente pela impunidade dos políticos, causada esta impunidade pelo mal dos políticos sujos à vida política brasileira, mas sim pelo albergue sinistro ou extremamente duvidoso com que o judiciário, muitas e muitas vezes, por liminares e atos correlatos, faz com que políticos ficha suja continuem na vida pública brasileira. E por decisão do Superior Tribunal Eleitoral, mais de 6.000 fichas sujas estão fora
fora das eleições de 2014, é o que realmente determina a lei. Mas o Supremo Tribunal Federal, Renato, considerou inconstitucional a resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que alterou o número de deputados federais por estado. As ações do Senado, da Câmara dos Deputados, de governadores e Assembleias Legislativas questionam a resolução do TSE. Quem tem os detalhes é a repórter Yara Farias Borges, direto de Brasília. Atualmente, o número de cadeiras de cada estado na Câmara dos Deputados é determinado pela população de cada um, de acordo com o censo do IBGE de 1998. Com base em lei complementar, o Tribunal Superior Eleitoral fez a atualização das bancadas pelos critérios populacionais do censo de 2010. Assim, ganhariam cadeiras na Câmara dos Deputados os estados do Amazonas, Pará, Ceará, Minas Gerais e Santa Catarina. Já Piauí, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná e Rio Grande do Sul perderiam. Mas a maioria dos ministros do STF entendeu que a lei complementar e a resolução do TSE são inconstitucionais. Para a relatora de parte das ações, a ministra Rosa Weber, o TSE não pode fazer o cálculo das bancadas, pois a lei complementar não estabelece quais os critérios a serem adotados. Já para o ministro Gilmar Mendes, que relatou as demais ações, inclusive a do Senado, a lei deu poder ao TSE de atualizar as bancadas com critérios objetivos. E o censo de 2010 registrou mudanças na população de vários estados. Para o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, a fixação do número de deputados por estado é uma prerrogativa exclusiva do Congresso Nacional. Ao falar em plenário, quando comunicou o ingresso da ação, Renan destacou que a alteração feita pelo TSE foi uma interferência na competência do Legislativo. A República está assentada sobre 3 poderes harmônicos independentes, não podendo nenhum deles se insinuar ou grilar competências alheias. Em nota, o presidente Renan Calheiros cumprimentou o STF, que reafirmou a supremacia do princípio republicano da divisão dos poderes e reconheceu a inconstitucionalidade da resolução do TSE. Da Rádio Senado, Yara Farias Borges. Falando em Renan Calheiros, meu caro Renato Abreu, ele está amicíssimo de Fernando Collor de Mello em Alagoas. Os dois estão juntos. Já jantaram, já decidiram aí que o filho de Renan vai ser candidato ao governo do estado. Tremei Alagoas. Pelo amor de Deus. Mas vamos pra frente que atrás vem gente. Apesar de ter gerado 28,7% dos empregos formais a menos que no mês anterior, o estado do Ceará apresentou em maio um resultado positivo no que diz respeito à criação de vagas com carteira assinada. Isso porque, Renato, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, que foi divulgado ontem pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o estado do Ceará gerou 3.178 postos no período, o maior patamar para o mês desde 2010. Ante o crescimento de maio do ano passado, o avanço foi de 58%. Com certeza, Mauro Filho deverá falar hoje na tribuna da Assembleia desse avanço. Agora houve uma queda grande, viu, Jonas? Foi na produção do setor industrial do Ceará. Uma queda violenta. Mas dizer a você que é uma questão de ordem que chama a atenção, que os holofotes da imprensa estarão voltados hoje para Brasília. O ex-presidente mentiroso da Petrobras, ele vai depor hoje no Senado. José Sérgio Gabrielli será ouvido nesta quarta-feira pela Comissão Parlamentar de Inquérito Mista que investiga irregularidades na estatal. Trabalhos da CPI, Renato, continuam durante a Copa, mas em ritmo lento. Quem também deverá ser ouvido pela imprensa e pelas autoridades é aquele famoso André Vargas, do PT, que não decidiu ainda se sai ou não do partido. Mas quem tem os detalhes direto de Brasília é a repórter Priscila Mazenotti. Os trabalhos da CPI mista da Petrobras continuam durante a Copa do Mundo, mas em ritmo lento. Nesta quarta-feira será ouvido o ex-presidente da estatal, José Sérgio Gabrielli. Esta é a terceira vez que ele vai ao Congresso falar sobre a compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. Na semana passada, por falta de quórum, a CPI mista teve uma reunião cancelada. Não estavam presentes o número mínimo de 11 parlamentares para a abertura dos trabalhos e nem para a votação de requerimentos. Até agora, a CPI mista tem mais de 300 requerimentos na pauta, entre convocações e pedidos de informação. No Conselho de Ética da Câmara, o caso André Vargas vai estar em discussão.
Serão ouvidas testemunhas do processo também nesta quarta-feira. Na última reunião, dia 18, nenhuma das 8 pessoas convidadas para prestar esclarecimentos apareceu. André Vargas é investigado por sua relação com o doleiro Alberto Youssef, acusado de comandar esquema milionário de fraude e desvio de dinheiro. Vargas teria usado um avião fretado por Youssef para uma viagem pessoal. O próprio doleiro deverá ser ouvido pelo Conselho de Ética. Ele está preso em Curitiba e será ouvido por videoconferência no próximo dia 1º. De Brasília, Priscila Mazenotti. Renato, e o mundo do cinema está mais triste, como você falou aí, vai já dar detalhes, a respeito da morte do ator americano Eli Wallach, que ficou famoso após protagonizar o filme 3 Homens em Conflito, de 1966, que morreu ontem, aos 98 anos, de acordo com detalhes de sua filha, a Catherine, que confirmou a notícia ao jornal The New York Times. A causa da morte não foi informada. Daqui a pouco você dá detalhes aí no Jornal da Clube. E são 7h27. Daqui a pouquinho tem sessão plenária aqui na Casa do Povo, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, sob o comando da minha diretora, que tem à frente o presidente da Assembleia, Zezinho Albuquerque, o José Albuquerque, do Partido Republicano da Ordem Social. Ligados com a gente, Osmar Baquite, no Som da Clube. São essas informações da Assembleia ao Vivo. Jonas Melo, repórter da Clube. Jornal da Clube, ligando todo o Brasil com a notícia. Renato Abreu. Valeu, Jonas. 7h26, saiu o Jonas Melo com as informações e você continua aqui no Jornal da Clube.